a gestalterapia, para mim, ela tem... Qual é o diferencial básico entre a gestalterapia e outras psicoterapias? Quando perguntam, né? Primeiro que quando as pessoas... Eu estava organizando agora o congresso e as pessoas perguntavam do que é esse... O que é isso? Né? O que é essa psicologia? E a coisa mais complicada da gente dizer é o que é gestalterapia, né? Ninguém sabe direito o que é isso. E então uma das maneiras que eu gosto primeiro de pensar para mim sobre o que é gestalterapia é pensar naquilo que o Fritz Perls fez. Como ele usou todo o gênio criativo dele. Ele usou todo o gênio criativo dele para fazer, né, aquilo que hoje a neurociência tem demonstrado, que é mostrar que, na verdade, o nosso cérebro pensante tem muito pouco a ver para a resolução de questões que nos dizem respeito em relação à nossa história passada, que não foi bem, de alguma forma, processada, que a gente teve dificuldade em resolver, né? Tem algumas coisas que a gente faz e que a gente não gostaria de continuar fazendo e a gente continua fazendo, né? São aquelas pessoas, por exemplo, que quando se veem estão de novo metidas num relacionamento destrutivo, né? O que faz com que você continue insistentemente em lugares onde você sabe que você não é bem aceita? Na verdade, o que está acontecendo aí, né? Eu estou repetindo um padrão onde a minha cabeça já sabe, né? A minha cabeça sabe que eu não tenho que estar ali. A minha cabeça sabe que eu não tenho que fazer aquilo ali. Mas o que acontece? Quando eu vejo, eu estou de novo dançando a mesma valsa, com parceiros parecidos, com ambientes parecidos, e muitas vezes, né, um conselho, né, qualquer incentivo vai fazer com que você se dê conta do que você está fazendo. Mas entre se dar conta do que está fazendo, do que a gente está fazendo, e realmente mudar o comportamento, tem uma distância muito grande, né? Então, o que a gente percebeu? A gente percebeu que, na verdade, uma terapia cognitiva, ela tem algumas limitações, né? Então, muitas vezes, quando um paciente chega para a terapia, ele vem com uma história que ele contou a respeito de si mesmo, né? Então, qual a história que ele contou? Ele, ao longo da existência dele, ele foi inventando uma história para ele, né? E nessa história, por exemplo, ele é aquela pessoa legal, que perdoa todo mundo, que gosta de fazer bem para os outros e que parará, tal. Essa é uma história que ele se conta e, na verdade, né, se ele tivesse tão convencido muitas vezes das histórias que eles estão se contando, eles não viriam para uma terapia, como por exemplo as pessoas chegam decididas que querem terminar um casamento. E daí quando a pessoa chega decidida para terminar um casamento, eu digo, olha, eu não acredito muito na tua decisão, porque se você tivesse decidida a terminar teu casamento, você não estaria aqui. Então a gente precisa de alguma forma conhecer a parte que te trouxe até aqui, porque se a parte que realmente tivesse certeza que quer se separar, estivesse totalmente convencida, você não estaria aqui. Então, acessar e eu costumo dizer que, na verdade, quem fala muito disso é o Cláudio Naranjo, né? Por influência do Fritz, ele foi parceiro do Fritz, ele foi discípulo e parceiro do Fritz, e ele fala, a partir do eu dominado e eu dominador, ele vai dizer que nós não temos somente esses sub-eus, né? Ele vai falar nos sub-eus. Eu costumo dizer muitas vezes que uma das metáforas boas para representar a gente, né? Para nos representar, como se a gente estivesse diante, né? Como se a gente tivesse uma grande mesa de uma organização, de uma instituição com muitos acionistas, vários acionistas. E normalmente o acionista, né, ou aquele que tem mais poder, é aquele que chegou primeiro, não é verdade?
é aquele que veio primeiro. Então, dentro de nós nos habitam a criança que a gente foi um dia, o adolescente que a gente foi um dia, o filho que a gente foi, o irmão que a gente foi, o estudante que a gente foi, aí vem o aluno, aí vem o profissional, aí vem todos esses sub-eus, a minha parte que vai para a igreja, todos esses eus nos habitam. E qual é em que momento a gente vai ter uma resposta boa? Em que momento a gente vai ter uma resposta que, sabe assim, aquela resposta que fecha de uma maneira, que fecha a Gestalt, né? Que consegue fazer com que essa Gestalt seja fechada? É aquela resposta que for mais ecológica. Qual é a resposta mais ecológica? A resposta mais ecológica é aquela que contempla grande parte desse sistema, que contempla grande parte dessa instituição, né? Como a gente estava dizendo, nessa mesa oval onde existem todos esses acionistas, né? Então, qual é, né, tipo assim, o esquema básico, né, da Gestalt é assim: nós somos, né, o Fritz foi o primeiro a abolir a teoria do instinto. Ele dizia que nós somos um organismo, que fazemos trocas no ambiente e que, quanto mais significativas essas trocas, mais nutridos nós estamos, né? Através das nossas fronteiras, nós vamos fazendo contato. A palavra contato é uma palavra forte para Gestalt. Nós fazemos contato e nesse contato nós nos nutrimos, né? Como é que a gente vai fazer? Com o que a gente faz contato? A gente faz um contato a partir da nossa necessidade. Por exemplo, agora eu estou sentindo a minha boca seca, né? Então eu tive uma excitação que veio de dentro de mim, né? A minha boca ficou seca. Eu dei um nome para essa sensação se tornou uma figura, né? Agora, com essa figura feita, o que eu faço? Eu mobilizo a energia, eu penso, a água está aqui. Eu mobilizo, né? Eu pego, né? Pego a água, tomo a água, foi um bom contato, né? A água entrou em mim, pronto. A sede já não faz parte mais, ela já não é mais figura para mim, ela já retrocedeu. Agora eu já estou em homeostase em relação à sede e estou aqui com vocês, né? Agora pense, essa é uma necessidade básica. Pensa que nós somos um organismo o tempo inteiro com muitas necessidades. O que acontece no nosso processo? Como que a gente vai perdendo a capacidade de reconhecer as nossas necessidades? O processo de socialização que acontece via de regra de 1 a 7 anos, esse processo vai fazendo com que, de alguma maneira, a gente vai perdendo a capacidade de entender quais são as necessidades, né? Eu tenho um slidezinho, eu não sei se vou conseguir achar, espera aí. Não, vai estar só aqui, não vai estar aqui, vai estar... Na verdade, assim, imagine, né, que nós nascemos potencialmente com capacidade para ver, com capacidade para ouvir, com capacidade para falar, com capacidade para sentir, com capacidade para se excitar. Tudo isso acontece para a gente, tudo isso está disponível para a gente fazer contato com o mundo, não é verdade? Né? Agora, como que isso vai sendo habilitado em mim? Como que tudo isso que potencialmente eu tenho vai sendo habilitado em mim, né? Eu preciso de um outro, de um cuidador, que de alguma forma vai mostrar para mim o que eu vejo, né? Vocês já notaram, por exemplo, que tem as crianças, elas fazem muito isso. Elas falam assim: mãe, o rabo do cachorro enrola? Mãe, o sol é vermelho? Mãe, o que a criança tá buscando? Olha,
será que o que eu vejo é real? Né? Então, quando a gente tem bons cuidadores, cuidadores que têm contato com as suas funções, com a função do olhar, com a função do sentir, com a função, esses cuidadores, eles vão de alguma forma fazer com que nós, de alguma forma, habilitemos as nossas funções que potencialmente nos foram dadas. Agora você imagina um cuidador que não tem em si, né, não tem uma capacidade, primeiro, de estar com a criança. Um cuidador que está distraído, um cuidador que está deprimido, um cuidador que está estressado. Como que esse cuidador vai, de alguma forma, habilitar essa criança? Não sei se vocês sabem, o tripé da Gestalt, ele repousa em 3 pilares, né? Atualidade, que é o aqui e agora, responsabilidade, que é habilidade de respostas, não significa responsabilidade no sentido moral, né? E awareness, ou consciência. Esse é o tripé da Gestalt. Tudo o que a gente fizer no sentido de experimentos, fantasia, trabalho com sonhos, tudo que a gente fizer, a gente vai buscar consciência, a gente vai buscar responsabilidade e a gente vai ficar no aqui e no agora. Nós não vamos falar no lá e então. Até o lá e então, ele vai ser falado no aqui e agora. Por que falar no aqui e no agora? Falar no aqui e no agora significa a impossibilidade de eu poder me contar histórias, de eu poder estar dissociado. É diferente quando eu falo, quando eu tinha 6 anos, quando eu tinha 7 anos, então naquela época eu morava com a minha madrasta e ela fazia tudo no passado. A consigna é, imagine-se, fecha os teus olhos, imagine-se com 6, 7 anos, diz para mim como você está vestido, que roupa você tem, como você está, pensa pensa que tamanho tem a tua madrasta, qual a posição que ela está, qual a expressão corporal, qual a expressão que ela tem, né? Como ela está, qual o cenário, que tamanho você tem, que tamanho ela tem. Então, é o lá e então, trazido no aqui e agora, para que agora eu reviva e eu não me conte mais histórias, né? Então, todo o trabalho do Peirce foi nesse sentido, foi no sentido de você, né, falar no aqui e no agora, porque quando eu falo no aqui e no agora, o que eu vou fazer? Eu vou habilitar também as minhas emoções. Porque como eu estava falando para vocês, né, o que acontece? Nós nascemos potencialmente com um aparato sensório, motor, para fazer frente à nossa realidade. Quando o meu olho, né, por exemplo, eu sou criança e chego para minha mãe e falo, mãe, você estava chorando, né? Não, eu não estava chorando, não me enche o saco. Opa, meu olho não serve. O que eu faço? Eu jogo meu olho fora. Mãe, você viu que cheiro esquisito tinha aquele homem? Você não sabe que pode falar essas coisas perto de visita? Eu jogo meu nariz fora. Mãe, eu vi aquele homem falando que era para eu tomar no cu. Eu garanto que você ficou espiando atrás da porta porque você faz isso. Meu ouvido não serve. Então, à medida que eu jogo meu olho, eu jogo meu ouvido, eu jogo a minha boca, né? Porque eu não posso falar, eu não posso ouvir. E eu começo a me tocar. E daí, a mãe abre a porta e fala, sabia? E quando eu estou falando isso, eu estou falando de coisas que eu ouvi. Sabia? Você tem jeito mesmo de ser sem vergonha. Fica pegando onde não deve. Então, o que eu faço? Eu jogo meu sexo fora. E quando eu vou, né? Então, eu vou ficando sem olho, sem... Aonde tem um olho, aonde teria um olho, aonde teria uma orelha, aonde teria uma boca, aonde teria um sexo, né? E se eu começo a bater, porque é a linguagem que eu tenho de 2 a 3 anos, se eu começo a chutar,
e eu começo a ouvir que eu não posso, eu jogo minha mão, eu jogo meu pé, e eu vou ficando despossuída, eu vou alienando, né? E o Fritz vai falar muito na alienação, eu vou alienando partes de mim. À medida que eu alieno partes de mim, vai ficando um buraco, né? Então eu vou ficando com buracos, eu vou desabilitando o meu radar mais básico, e eu vou jogando, eu jogo o olho, e sabe o que me sobra? Um cérebrozinho. Um cérebrozinho que o Fritz vai chamar de intelecto. E por isso que ele tem uma postura que muitas vezes mal interpretada contra o intelecto, que não tem nada a ver de ser contra a inteligência. Ele vai dizer que o intelecto é a prostituta da inteligência. E quando ele fala que o intelecto é a prostituta da inteligência, ele está se referindo à inteligência como a soma de toda a nossa percepção, de tudo aquilo que nos chegou e que, por inibições, por crenças, por introjetos, nós não podemos, de alguma forma, assimilar a nossa consciência, né? Aqui nós vemos parte, né? Muitas coisas estão acontecendo aqui que nós não temos como receber, né? Tem muito mais ruídos do que a gente pode ouvir aqui, né? Em cada um de vocês agora, nesse momento, tem muitas outras coisas acontecendo. Por exemplo, agora eu me dei conta, quando eu comecei a falar isso, que meu pé está frio, né? Provavelmente você vai se dar conta que tem alguma incomodidade, mas como a nossa atenção ela é focada, a gente atende uma coisa de cada vez, o que vai ser figura nesse momento? Nesse momento, se eu estiver sendo mais ou menos coerente, eu vou estar sendo figura para vocês, né? E todo o resto é fundo. E muitas coisas acontecem assim, né? Se eu nasci num lar aonde, né, eu me acostumei a ver brigas, a ver discussões, né? Eu estou tão acostumada com isso, né, que quando mais tarde eu for para um outro lugar, eu nem vou me dar conta, né? Eu nem vou me dar conta que eu estou entrando num lugar desse, porque isso é muito conhecido para mim. Eu costumo dizer, o pessoal dá risada, eu costumo dizer assim, se a gente passou a vida inteira mergulhado num barril de merda, a gente não sente o cheiro do cagado. E é bem assim que vai acontecendo com a gente, né? A gente precisa, né? Então, às vezes, o processo terapêutico vai fazer com que com que as vendas caiam, né? O Maia, a ilusão, a gente vive muitas vezes a ilusão. E eu costumo dizer que a tarefa, uma das tarefas mais dolorosas, né, dentro da psicoterapia, né, é a orfandade que a gente vai sentir muitas vezes em relação a gente se descobrir não tendo a familhinha feliz que a gente imaginou, né? Eu falo assim que é difícil desmanchar o mito da família feliz, e é só desmanchando o mito da família feliz que a gente pode ser quem a gente é, né? Eu sou uma pessoa, aqui por exemplo, na organização do congresso, eu sou a mais desorganizada, né? Pessoal, eu esqueço tudo, eu faço confusão, mas na minha casa eu sou a certinha. Eu sou completamente diferente. Então vocês imaginam da casa onde eu vim, né? Então o nosso olhar muitas vezes é um olhar que vê pouco em relação ao que está acontecendo. A gente vê o que de alguma forma nós fomos condicionados para vermos, né? Então muitas vezes a pessoa chega no consultório e ela vai chegar no consultório, ela vai dizer, por exemplo, né, eu vim, né, eu não sei o que acontece comigo, né, em casa todo mundo, né, minha mãe diz que eu sou egoísta, minha irmã diz que eu sou egoísta e parararara, tal, e aí você fica pensando, engraçado, né, é muito difícil uma pessoa egoísta ir para terapia, não vai, gente, né, egoísta não vai para terapia, quem vai para terapia é aquela que é vítima do egoísta, né? Então, quando a pessoa chega com essa história, eu sou egoísta, eu sou muito chato, eu sou não sei o quê, a não ser que, tipo assim, foi um ultimato, a mulher está querendo mandar o cara embora, ou alguma coisa, mas, né, tipo assim, como assim? Em que situação
ser egoísta, né? Aí a gente começa toda aquela coisa de entender qual é o contexto que faz com que essa pessoa seja egoísta. E às vezes a linguagem, o repertório que a pessoa tem para falar dela é tão pobre, né? Ela não sabe nada a respeito dela. Ela só sabe o que disseram dela, e o que disseram dela é uma coisa esquisita, que não bate bem com aquilo que ela vive, né? Então, nessa hora, eu costumo dizer para as pessoas, né? Eu costumo dizer para as pessoas, quem me assistiu ontem falando sobre trauma, eu costumo dizer assim, olha, provavelmente, para você ter chegado aqui, você já deve ter conversado com amigos, você já conversou com você mesmo, você pode até ter lido livros de autoajuda, muitas coisas você já sabe sobre você, né? Então, que tal se a gente começa a conhecer coisas que talvez sejam familiares para você, mas que você ainda não conhece sobre você? Vamos fazer algum trabalho, né? Podemos fazer algum trabalho? E nessa situação eu acabo colocando um trabalho, né? Fazendo um experimento que pode ser chamado de fantasia guiada. Isso não significa, né, que toda sessão de Gestalt, toda sessão de Gestalt terapia vai ser uma sessão onde você vai ter um trabalho que seja vivencial dessa natureza. Em toda sessão de psicoterapia, a gente vai precisar fazer uma coisa que é básico. A gente vai ter que frustrar e apoiar. Frustrar e apoiar. O que a gente vai frustrar? A gente vai frustrar aquilo que vem do intelecto. A gente vai frustrar aquilo que o Fritz chamou de sobreísmo. Eu vim aqui, mas você sabe que antes de eu chegar aqui, eu passei na casa da minha irmã e, nossa, minha irmã sim está precisando de terapia, porque toda vez que eu começo a conversar com ela, ela me conta do quanto está difícil viver com o marido dela, e eu já falei para ela que ela precisaria de terapia, mas eu falo, e ela não atende, e sabe também, eu não sei se o melhor é eu estar aqui, ou também eu estou vendo, sabe assim, que meu marido, o que essa pessoa está querendo dizer? Ela está falando sobre coisas, ela está fazendo aquilo que a gente chama uma deflexão, ela está falando sobre, né? Então o Fritz dizia assim, que a gente precisa frustrar, né? Porque a gente precisa trazer a pessoa para falar uma linguagem que é a linguagem do eu. O que exatamente você espera daqui? Eu costumo dizer muitas vezes para a pessoa assim, né? Se uma terapia, eu costumo dizer, uma terapia precisa funcionar. Uma terapia precisa funcionar. Se depois de algumas sessões, né, ou desde a primeira sessão, se essa sessão não te trouxe alguma consciência nova, ou alguma nova verdade a respeito de você, se essa terapia não está mexendo com você, pode mudar. Porque eu não consegui, de alguma forma, te entender, algo está acontecendo, tá? Porque a gente precisa fazer com que a pessoa acredite que realmente ela é responsável pelo processo. Então, trazer essa fala, se uma terapia realmente funcionasse, do que você seria diferente? Né? Eu acho que isso é fundamental, primeiro, para responsabilizar a pessoa pelo trabalho que é dela. E quando chega, e a pessoa às vezes ela tá tão ativada ela tá tão dentro do tema dela, que não tem necessidade de você usar uma ferramenta que não seja você realmente ir fazendo com que ela se dê conta de como ela vai construindo o mundo dela. Porque consciente ou inconscientemente, nós construímos aquilo que nós vivemos. Essa é a nossa premissa. Consciente ou inconscientemente, nós construímos a nossa vida. Se a gente não acreditar nisso, a gente vai precisar cantar Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, né? Ou você acredita realmente que você pode fazer coisas no sentido de minimizar aquilo que te incomoda, ainda que seja, por exemplo, se afastar de pessoas que são tóxicas para você, né? A gente precisa entender que a gente precisa fazer movimentos, né? Então, quando a pessoa está contactada com aquilo que ela está trazendo, ótimo, é muito gostoso você trabalhar com pessoas que estão muito contactadas. Agora, pessoas que não têm nenhum contato com esses eus
que as habitam, né? Então, o trabalho da fantasia guiada, do fantoche, sempre é um trabalho bem legal para a gente fazer, tá? Eu vou dar uma pincelada aqui, daí olhando no meu roteiro sobre fantasia guiada, né, que eu acho que fica um pouquinho mais claro. E, na verdade, eu gostaria de usar esse tempo, né, não para eu ficar falando, porque informação, gente, a gente nunca teve tanta na internet. Eu acho assim, que informação é o que menos a gente precisa. O que a gente precisa realmente é de aprender manejo, a gente precisa ver mais terapeutas trabalhando. Eu até dou um curso onde a minha proposta é essa. Eu trabalho, me exponho para que as pessoas vejam, olha, que caminho que eu fiz, que caminho que eu deixei de fazer, né? Porque a gente às vezes deixa de fazer alguns caminhos, né? E o caminho que eu fiz, eu vou mostrar qual o caminho que eu fiz, né? Qual lente da Gestalt eu usei para chegar nesse caminho, tá? Então vamos lá. Eventos importantes da nossa... Ó, gente, só para vocês saberem, essa sou eu, tá? Essa pequenininha aí sou eu. E é bem isso, ó, não ter lembranças da infância é como carregar sempre consigo uma caixa cujo conteúdo você não conhece, né? E tem mais um texto aí, acho que tem que apertar mais uma vez. Aperta mais uma vez que eu acho que vai aparecer o resto do texto. E quanto mais velho você fica, mais pesada ela lhe parece, mais impaciente você fica para abrir finalmente aquela coisa. E é mais ou menos assim que a gente vai vivendo, né? É mais ou menos assim que na meia-idade as pessoas chegam para a terapia, né? Elas pararam de se distrair, né? Porque quando a gente é criança e adolescente, essas coisas, elas, sabe assim, parece que a gente vai simplesmente fluindo, né? A gente flui, a gente vai vivendo, né? Aí depois a gente começa meio que postergar. Quando eu terminar a faculdade? Quando eu casar? Quando eu tiver um filho? Quando eu tiver, sabe assim, feito isso? Quando eu tiver terminado, quando eu me aposentar? Aí quando não tem mais nada para pensar, aí aquela mala fica pesada, né? E por que a gente insiste tanto nas lembranças da infância? A gente insiste tanto nas lembranças da infância porque a infância é um período da nossa maior indefensão, né? Quando a gente pensa hoje no conceito de trauma, um dos conceitos de trauma é uma situação que te coloca diante de uma ameaça inescapável. Inescapável. É possível, como uma criança que acabou de nascer, né, e teve o azar, né? E é impressionante, uma das coisas que eu tenho colocado o tempo inteiro assim, para mim, assim, a vida não é justa. A vida não é justa. Coisas boas acontecem para pessoas ruins, coisas ruins acontecem para pessoas boas, coisas boas acontecem para pessoas ruins. E uma das afirmações que eu faço constantemente para as pessoas que chegam para mim, né, com aquelas situações bem complicadas, é assim, olha, não se responsabilize por isso que está te acontecendo, não se culpe. A palavra não se culpe. Aliás, a culpa é uma palavra que não serve quando a gente fala em Gestalt. Primeiro, porque a culpa é uma maneira da gente se desresponsabilizar. Eu me desresponsabilizo na medida que eu penso que eu deveria fazer do jeito que tem um modelito na minha cabeça, tá? Então, a culpa é uma maneira de eu me desresponsabilizar. E depois, gente, vamos combinar, né? Eu não bati na porta do céu pedindo, me dá essa mãe, me dá esse pai. Não pedi. Minha mãe e meu pai bateram na porta do céu e pediram, né? Então, a culpa, eu digo assim, olha, se eu pegar uma chave de fenda grandona e tentar abrir esse computador, serve? Não serve, é uma ferramenta que não serve para mexer com esse computador. Da mesma maneira, a palavra culpa não serve para a gente falar das nossas experiências, né? Ixi, me perdi. Tá. Aí quando a pessoa chega nesse ponto, né, e ela não tem mais o que fazer, daí ela acaba pensando, puxa, tem uma caixa que eu preciso abrir, né? Tem algo pesado dentro de mim. E daí ela vai para a terapia, tá? Então veja só, eventos importantes da nossa vida ficam retidas em nossa memória basicamente como sensações sinestésicas, auditivas, olfativas, experiências visuais distorcidas, cheiros, percepções difusas,
sem conexão cronológica. Tudo isso, gente, é em função de que de 0 a 6 anos, o nosso funcionamento, ele é um funcionamento que está sob o predomínio do cérebro límbico. O cérebro límbico, ele não tem condições de fazer associações do tipo lógica, do tipo associação tipológica. Então, tudo isso que a gente vive, ele fica guardado por uma outra estrutura do nosso cérebro que não é tão sofisticada como o cérebro cortical, e essa estrutura, ela guarda isso, guarda sensações, guarda imagens, porém imagens soltas, sem que haja uma conexão entre elas, né? A prática clínica tem revelado, né, que o trabalho com fantasias dirigidas é uma ferramenta potente para uma mobilização catártica, né, aonde a pessoa vai, de alguma forma, desenterrando experiências e, de alguma forma, a pessoa pode também, além de desenterrar essas experiências, ela pode processar essas experiências de uma forma diferente, né? Ela é especialmente adequada a situações em que o paciente tem pouca ou nenhuma representação em seu modelo para experiência problemática, né? Eu não sei o que está acontecendo, eu só sei que está acontecendo uma coisa estranha dentro de mim, né? Então, quando a gente leva essa pessoa para um trabalho desse, o que a gente vai fazer? A gente vai evitar a resistência, porque eu não estou falando sobre isso, e ao mesmo tempo eu vou trazer à tona um tema que de alguma forma é conhecido, né? Desde pequeno a gente acaba, né? Desde pequeno a gente imagina. Desde pequeno a gente imagina. E é com essa ideia que eu, de alguma forma, proponho para as pessoas para que façam esse trabalho comigo, tá? Como o workshop é vivencial, né, eu vou pedir para vocês agora, para vocês experimentarem comigo uma fantasia, tá? Eu vou pedir para vocês experimentarem isso e gostaria daí de algum voluntário para que a gente pudesse trabalhar. Tudo bem? Combinado? Oi? Não entendi? Pode, lógico, com certeza. Não, pode. Bom, gente,